Boa noite. Estamos aqui no dia 4 de outubro de 23, na sede do Centro Espírita Equilíbrio, em Matão, para dar continuidade ao nosso estudo da espiritualidade animal. Hoje nós vamos estudar a partir da questão 216. Antes disso, eu peço permissão aos irmãos para iniciarmos com nossa oração dirigida a Deus, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, pela saúde que dispomos, que permite que aqui estejamos. O intuito é estudar, aprender e aplicar em nossa vida cotidiana os ensinamentos da noite. Para tal, falando em ensinamentos, estudo, contamos com a presença e o suporte da espiritualidade, que tanto nos acolhe, que tanto tem amor para conosco. Por falar em amor, tem tudo a ver com o item que vamos estudar hoje, que começa com a palavra amor. E assim vamos, então, dar início às nossas questões, pedindo ao irmão que está no comando da parte eletrônica de nosso estudo, que solte, por favor, a questão 216. 16. Amor dos animais. 216. Os animais são capazes de amar? O amor é demonstrado de diversas formas. Portanto, sim, os animais amam dentro de suas limitações. Bem, sobre essa questão, me chamou a atenção o termo diversas formas. Nós, por muitas vezes, será que entendemos todas as diversas formas que os animais são capazes de amar? Aí nós temos que os animais, segundo nossa mais usual interpretação, né, eles amam os seres da sua própria espécie, da sua família, do seu grupo, e também aqueles que possuem animais domésticos, nós também jogamos assim, com o amor, né, que sentimos assim no dia a dia pelos animais, e temos certeza que eles também nos amam, né? Então, dentro dessas diversas formas, são essas as formas mais usuais que nós enxergamos o amor ao lado dos animais, o amor dentro dos animais se expandindo, né? E por falar em amor, vamos começar do princípio, né? Da criação, que por amor, Deus fez toda a sua criação. A natureza, os mundos, povoou com animais, com seres humanos, são os seres que nós conhecemos aqui pelo nosso planeta, né? E nos planetas diversos, nos universos diversos, não temos, assim, condições de olhar para ver como é que é. Então, vamos nos ater, assim, ao nosso mundo, né? Os animais, eles são muito importantes, porque eles são espíritos em evolução, assim como nós fomos um dia. Então, eles estão atualmente nesse estágio que nós já estivemos um dia. E o nosso amor, ele foi sendo desenvolvido ao longo
do tempo, ao longo de todas as encarnações que experimentamos, né? Agora como humanos e antigamente como animais. Então, nós ainda não sabemos amar na plenitude, mas nós temos certeza que nós amamos. Da mesma maneira, é lógico que não havendo uma solução de continuidade entre as várias espécies na evolução, mesmo com rudimentos de amor, outras formas de amor que nós não enxergamos por causa de nossa limitada compreensão da criação de Deus, né? De se supor que os animais assim amem também. É lógico. E então era esse o comentário que eu gostaria de fazer, né? Como a espiritualidade respondeu aqui, os animais amam dentro de suas limitações. É um amor diferente daquele, mais desenvolvido, porém ainda não perfeito, que nós, os seres humanos, temos como sentimento. Porém, começando a resposta, né? A resposta é taxativa, né? Sim, os animais amam. Muito bem. Feitos esses comentários, então partimos, por favor, para a próxima questão. 217. O amor aos animais demonstra uma grande conquista da sociedade. É correto amar mais os animais do que os seres humanos? Não. O correto é amar todos de forma plena e sem distinção. Mais uma vez, vamos fracionar, então, a nossa questão, né? Primeiro, afirmamos, na pergunta à espiritualidade, né? Na questão que se mostra para a espiritualidade, que o amor aos animais demonstra ser uma grande conquista da sociedade. E realmente, nós podemos comprovar isso pelos relatos, por tudo aquilo que chegou até nós, né, nos dias de hoje, de como era estruturada a sociedade antigamente. Antigamente havia, não tanto hoje, mas antigamente mais ainda, né, escravidão, havia dificuldade de colocar a mulher inserida na sociedade como um ser merecedor de consideração. E por aí nós imaginamos como os animais eram tratados, né? Se próprios seres humanos eram tratados assim, os animais, então, de pouca valia tinham. E aí está, então, a conquista da sociedade. Mudou em várias sociedades que nós conhecemos, né? Mais detidamente a ocidental, também na oriental, nós vemos o respeito aos animais, o papel que eles possuem no dia a dia, né? Então, essa parte da conquista, o comentário que eu tinha que fazer era este, né? Que nem sempre foi assim. E a pergunta em si, posto esta afirmação da conquista da sociedade, é que seria correto amar mais os animais do que os seres humanos? E a resposta da espiritualidade nos trouxe: não, o correto é amar todos de forma plena e sem distinção. Então, amar todos é uma questão de abrangência. Este é o correto. E na resposta aqui, o que fala de sem distinção, né, seria a intensidade do amor. Então, o correto seria que o nosso amor
fosse intenso e abrangesse todos os seres, animais e humanos. Porém, é fácil perceber pelo nosso dia a dia, pelas notícias que chegam até nós, né? Essa confusão em que o mundo está, notícias não tão boas assim, que nós só gostaríamos de ter notícias boas, mas não é isso que acontece, né? Então, não estamos amando com abrangência e nem com a intensidade necessárias. E aí, é esta a resposta correta da espiritualidade, né? Quando eles dizem que o correto é. Então, quando não conseguimos, quando não amamos, nem com abrangência, nem com intensidade, os nossos próprios irmãos, seres humanos como nós, em consequência, nós também não conseguimos amar com a mesma intensidade, com a mesma abrangência os animais. Continuando, então, vamos rodar mais uma questão, então, por favor. Por que algumas pessoas ainda demonstram mais amor pelos animais do que pelos humanos? Porque enxergam neles a pureza que não deveriam ter perdido. Seria o quê, então? Uma espécie de saudosismo? Pela ordem, né? Quando temos um animal pela frente, nós enxergamos neles pureza. Por quê? Porque eles não realizam más escolhas. Deus escolhe por eles. O livre-arbítrio dos animais ainda é rudimentar, é para pequenas escolhas relativas ao plano material mesmo, né? Alimentação, moradia, aqueles que são selvagens, né? E prole, né? E então, assim, eles não têm o livre-arbítrio depurado como os seres humanos têm, e não havendo más escolhas, porque Deus escolhe por eles mantêm a pureza. E a resposta da espiritualidade à questão é porque enxergam neles a pureza que não deveriam ter perdido. Então, muito além do saudosismo, daqueles tempos em que Deus escolhia por nós, eu acho que o puxão de orelha aí pode ser direcionado, assim, às nossas más escolhas. Porque na hora em que nós não praticarmos más escolhas, na hora em que nós realizarmos nossas reformas, na hora em que nós, como foi falado nas questões anteriores, né, nós desenvolvermos o nosso amor em abrangência, em intensidade, nós voltaremos a esse estágio de pureza. E realmente nós não deveríamos ter perdido, né? Onde está escrito que nós deveríamos ter perdido a pureza? De modo algum, não era intenção de nenhum de nós ter perdido a pureza assim deliberadamente. Nós perdemos por nossas más escolhas. E aí nós vamos vendo que a vida vai nos levando de roldão, uma má escolha em seguida da outra, né? E dá nisso, é o ser humano readquirindo agora nessa fase, tentando readquirir a pureza, que não deveríamos ter perdido. Então, essa é a resposta que a espiritualidade nos deu na subquestão A, 217A, relembrando, né, que a pureza não deveria ter sido perdida. Não é determinismo perder a pureza. Perdemos em razão de nossas más escolhas.
por favor, antes de passarmos para a B, se houver alguém que quisesse comentar, Elô, por favor, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria só comentar, dentro do meu entendimento, as palavras do Luiz, né, que junto com essa perda da pureza levada pelas nossas escolhas, foi embora a confiança. Por isso que hoje em dia é muito mais fácil a gente amar os animais, porque neles a gente deposita uma confiança maior do que até nos nossos irmãos, vamos dizer assim, que esse vínculo com os nossos animaizinhos, principalmente os próximos, né, leva a um elo de confiança muito intenso, o que a gente já, de certa forma, perdeu ou abrandou com os nossos irmãos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Então, devido às más escolhas, ao nosso livre-arbítrio, nós deixamos desencadear aí a perda da pureza e junto a confiança. Muito bem, Elô. Aproveitando aí a dica que você deu, né, de confiança, que é uma palavra que está aí intrinsecamente ligada nessa questão, né? Olha só, gente, vai entrar numa área agora que eu tenho, assim, um pouquinho de conhecimento, né? Nós estamos aí em 2023, o Brasil é um país relativamente novo aí, tem um pouco mais de 500 anos de colonização, pelo menos pelos povos que se dizem aqui, os descobridores do Brasil, né? E olha quantas leis, quantas normas de lá para cá foram sendo criadas para que essa relação de confiança, que é inexistente entre os homens, que ela possa permitir com que o homem viva em sociedade. Porque para pessoas que se entregam, que confiam, que têm a moralidade avançada, a lei que está no papel, ela não faz sentido, né? Para que é que precisa, assim, de tanta lei, sendo que é só para garantir que talvez as coisas se cumpram de uma forma civilizada, de acordo com que permita a manutenção da vida social, né? Então, essa, sim, no meu modo de ver, é uma prova inconteste da falha, né, do ser humano em relação à confiança. É contrato para cá, contrato para lá, né? Eu confio em você, mas vamos fazer um contrato? Ainda vamos. E aí depois o contrato se quebra, e entram os fóruns, entram as discussões, né, acerca do descumprimento. É um aspecto, assim, muito material da forma de como nós, humanos, nos organizamos. E não está escrito, como eu já falei, que não estava escrito em outro assunto, eu digo nesse também. Não há um determinismo, não há nada escrito que tem que ser assim. Tinha que ser na base da confiança mesmo, que as pessoas se amassem, se respeitassem, sem precisar assinar um papel. Mas estamos ainda longe disso, mas já estivemos mais longe ainda. E sem contar também que, fora as leis, estão aí os códigos morais que nos lembram como nós deveríamos andar por conta de nossas próprias pernas, né?
códigos morais aí que, assim, nos deixam percebendo que estamos ainda longe de ter uma aura brilhante, vamos chamar assim, figuradamente, né? Mas que não deixam de nos lembrar que ainda temos que fazer disso a nossa bandeira de vida. O Juliano está perguntando se este humilde expositor aqui saberia diferenciar moral e ética. Eu abro aí a questão para vocês, mas para mim me parece que a moral é aquilo que é aceito pela sociedade de uma determinada época. E a ética está mais ligado ao caminho certo. Gostaria de complementar de uma outra maneira? Então vamos prosseguir. Temos a questão 217B, por favor. E já passamos por esse estágio evolutivo, o que nos fez então perder a pureza? O mau uso do livre-arbítrio. É fácil ser impuros quando não possuem consciência e responsabilidade em suas ações. Difícil é manter a pureza após a adquirirem. Quanto maior o conhecimento, maior a cobrança. Pois é uma questão aí que me pega a fundo, né? Assistindo uma aula, conversando com as pessoas que estão aí presentes no meu dia a dia, né? Eu vou conhecendo as pessoas, conhecendo a forma de me portar, conhecendo assuntos diversos e ampliando também, procurando, né, ampliar o aspecto moral. E aí eu vejo, né, quanto maior o conhecimento, maior a cobrança. Com certeza, aqui eu vou falar por mim, eu necessito da misericórdia de Deus, para que Deus ponha no meu caminho as provas fáceis, não mine minha saúde, para que eu possa conhecer e ser pouco cobrado, porque acredito assim que seria insuportável uma cobrança maior pelo pouco conhecimento que eu tenho do aspecto, né, moral, de amor, como já falamos, de civilidade, e por aí vai. E voltando assim à questão, né, já passamos por esse estágio evolutivo de pureza, né? O que nos fez então perdê-la? É o tal do livre-arbítrio que todos nós temos, né? Chegou um momento da nossa evolução, quando nós aí nos vestimos de seres humanos, que figuradamente Deus nos falou: olha, até agora, enquanto animais, eu cuidei de vocês, vocês não tiveram questões de livre-arbítrio, a não ser em relação à vida material, né? Só que agora vocês vão ter o livre-arbítrio para que realizem boas escolhas, não é para que nós realizássemos más escolhas. Mas escolhas foi decisão nossa. O livre-arbítrio, bem usado, ele nos permite evoluir, dar saltos evolutivos. E o livre-arbítrio mal usado, né, redunda nas provas que nós nos matriculamos, mas dificilmente passamos de ano com nota 10. Nós sempre deixamos uma pontinha, né, de nota faltando, e aí repetimos no ano que vem uma parte da matéria. E responsabilidade fica um pouco assim em débito, né? Mas, quanto a isso, assim, nós temos aí consciência do prolongamento da vida, né? Vamos dizer,
da vida após a morte, e o espírito continua aí, íntegro e pronto para mais uma outra encarnação, sempre que nós a fizermos por merecer, e sempre de acordo aí com o amor e a bondade de Deus, né? E um dia nós aí vamos ter condições, sim, de usar bem o livre-arbítrio, pelo menos na grande maioria das vezes. Hoje é o contrário, né? Hoje, na grande maioria das vezes, nós usamos mal o livre-arbítrio. Então, precisamos inverter esta tendência, começando pelas reformas, não fugindo da responsabilidade, aprimorando nossa consciência. E, mais uma vez, né, enfrentando o estudo e abraçando o conhecimento, não deixando eu quero conhecer só amanhã, eu quero estudar só amanhã. Não, isso é coisa que era para ter sido feita ontem, né? Mas, pela bondade, pelo amor divino, que uma prova disso é que nós estamos aqui com saúde para estudar, então isso pode ser feito hoje. Hoje é urgente. Amanhã já perdeu a conotação de urgente, amanhã é urgentíssimo, já passou, né, do tempo, então, é hoje. Então, claro que eu confio em mim, confio nos meus irmãos aí, são todos os humanos, do mundo todo, né, e nós nos melhoremos a partir de agora. O momento é agora. Pedindo, então, que se solte, então, a próxima questão. Vamos rodar a próxima questão, é a questão 218. 218. Em uma civilização na qual a miséria é muito grande, os excessos nos cuidados aos animais tornam-se uma afronta? Não. Haverá sempre espaço para cuidar de ambos, humanos e animais. Cabe a todos colaborarem. A união do amor sempre terá grande força. Não podemos justificar a ausência de auxílio aos animais por haver miséria humana, da mesma forma que não devemos justificar a desassistência aos humanos por haver miséria animal. Ambos precisam ser auxiliados. Que a caridade se estenda a todos. Então, essa, para mim, pareceu, assim, uma pergunta, né, que foi dirigida à espiritualidade, né, tentando dar um impulso para nós, né. Olha, apesar de nosso país, a nossa região ser uma região pobre, muitas pessoas aí mal têm o que comer, perante a sociedade seria uma afronta separar um pouco de comida, um pouco de ração, né? Comprar ração, tirar dinheiro de dentro de casa, comprar ração para os animais. E a resposta da espiritualidade é que não, que sempre há espaço para cuidar de ambos, humanos e animais, contando com a colaboração de todos. E aí chamando a atenção que o que faz isso, né, supre as necessidades, é a união do amor. E por falar em amor, o amor de Deus, assim, por nós é tão grande que providenciou uma natureza farta para abranger toda a população do mundo, os pets, né, que dependem de nós, e os animais selvagens que tomam conta de si mesmos e salvo, assim, intempéries, muitas vezes até criadas pelos seres humanos, eles conseguem sobreviver na natureza. Aí nosso irmão Juliano levantou a mão, fica aberto o espaço de tempo para ele, por favor.
Boa noite, Luiz. Obrigado aí pela disponibilidade do espaço aqui. A espiritualidade tem nos dito cada vez mais, tanto nos estudos quanto fora deles, vocês presenciam isso, né? E a melhor forma de cuidar dos animais é cuidando dos humanos, né? Vamos pegar a exemplo de todas as informações que nos foram passadas. Quando a gente alimenta um animal, quando a gente dá ração para um animal, a gente mata a fome momentânea dele, né? A gente dá uma sobrevida, dá uma qualidade de vida. Quando a gente abriga um animal abandonado, a gente também dá um conforto, dá um lazer para ele, dá um pouco de dignidade. Mas a gente só resolve o problema de fato quando a gente conscientiza o humano, né? Então vamos entender isso. Por exemplo, quando eu trato de um animal abandonado, quando eu curo um animal que foi maltratado, eu estou trabalhando sobre a causa, sobre o efeito, e não sobre a causa. E quando eu conscientizo, eu estou trabalhando sobre a causa, que consequentemente resolve o efeito. Qual que é a sua opinião sobre amar os animais, mas sem deixar de amar os humanos, né? Amar os animais, mas trabalhar nos humanos o bem-estar animal. Aí o elo se completa, né? E eu acho que a solução é por aí. Elô? Me chamou um pouco a atenção que parece que essa miséria que veio na pergunta é só uma miséria material, né? E a gente esquece das misérias emocionais que nós temos e que os animais do nosso convívio sanam isso às vezes, né? Aquela pessoa doente que talvez relegada aos cantos pelos familiares, tem aquele animalzinho que vem suprir essa parte emocional que lhes falta. E às vezes nem não falta, é um acréscimo, é como que uma estrada para que a gente evolua através desse elo emocional que existe entre o homem e o animal, né? Então, eu achei que fica um pouco descabido quando a gente vê só a miséria material. Não tem comida para os humanos, não terá para os animais também. Se eu como um pão inteiro, eu poderia dividir um pouco com o meu animal. A gente vê esses exemplos no dia a dia dos moradores de rua, os andarilhos, que mesmo naquela situação precária, ele divide o que tem com o bichinho. E às vezes a gente se acomoda achando que se eu não tenho determinada coisa, eu não posso dividir com o que eu tenho. Então, eu acho que esse enfoque para a miséria emocional do ser humano teria que também ser levado em conta. Muito bem. Usando assim de um pouco de falsa modéstia, eu diria que a Elô fechou a questão, né? E sobre a miséria que não é material, nós temos aqui a última frase, né, da questão, né? Que a caridade se estenda a todos. Então, vamos enumerar todas as formas de caridade. A caridade que abriga, a caridade que aquece, a caridade que conforta. Já não é aí uma caridade material. A caridade que nos faz sair do nosso conforto para ir oferecer não só um cobertor a quem passa frio, mas uma palavra de alento, de esperança. É tão importante quanto o cobertor. Nós sairmos da nossa casa
para ir dar uma volta no quarteirão, ver se tem algum animalzinho abandonado, carregando no bolso. Às vezes não precisa nem ser ração, pode ser um pãozinho que tenha sobrado, né? Se nós não temos condição de material, né? Mas não há quem seja tão desprovido de bens materiais que não tenha algo para dar, né? E aí essa caridade, ela chega no animal sob a forma de amor. Então, além do material, nós temos aí também o imaterial. Juliano, por favor. Desculpa, mas eu vou precisar insistir nessa questão, Luiz, porque ela foi pouco abordada por você. Eu gostaria que você abordasse mais. Qual que é o papel humano, do amor humano, no rebote do amor animal? Bom, no meu modo de ver, que vai requerer aí complemento da parte de vocês, no meu modo de ver é aquilo que já foi falado aqui mesmo no estudo, né? Que é amar o animal, porém, por via indireta. Se nós resolvermos o problema dos humanos, o problema animal estará resolvido também. Pois não? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, um pensamento. Desculpe a dificuldade aí, mas é que eu estou com pneumonia, está bem difícil de falar. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre os animais, aqueles que estão mais próximos de nós, que é do nosso convívio, é onde nós conseguimos vivenciar mais presencialmente. Mas nós vimos aí durante a pandemia cenas muito grotescas de animais sendo mutilados e mortos, estiletadas, né, nas feiras livres da China, que para eles é uma coisa absolutamente normal o consumo de carne de gato, carne de cachorro, e via de regra o animal é sacrificado na frente do comprador para que ele possa levar carne fresca, né? A gente já cansou de ver cachorros estrangulados, gatos sendo estripados, em cenas assim muito horrorosas, né? Considerando que a população da China beira 1/5 da população mundial, e a cultura deles isso é uma coisa absolutamente normal, e é uma cultura em expansão no domínio, a próxima guerra mundial vai ser China, né? É o domínio chinês se expandindo. O nosso grupo aqui, esse pensamento, né, que a gente tem, que é um pensamento, vamos dizer assim, uma minoria, né? Nós somos um percentual mínimo de pessoas que estão levando esse pensamento adiante. Eu queria entender, assim, nós entendemos que isso é o certo para nós, mas eles, 1/5 da população, entende que o certo deles é o correto. Então, como que fica, assim, a espiritualidade, o que que ela nos ensina de como vai ser o futuro da evolução dessa cultura no mundo, né? Quando a gente está tratando do envolvimento de uma cultura totalmente adversa da nossa, né? Que está em expansão, quer dizer, nós acreditamos que estamos certos, mas eles também acreditam que o que eles estão fazendo é correto, né? Ok, Então, assim, muito bem. como é que a gente vai tratar? Como vamos fazer? Vamos procurar as respostas. E abrindo espaço, então, para o irmão Juliano entrar nesse assunto, por favor. Bem pertinente o ponto do nosso irmão Denis, né? Mas ele vai nos levar a certa dor agora quando a gente for refletir isso, tá? O cachorro, ele tem menos valor do que a vaca ou ele tem mais valor do que a vaca, né? O cachorro é mais valioso do que o porco? O cachorro é mais valioso do que o peixe? Para nós é mais doloroso ver um gato sacrificado e um cachorro sacrificado, mas de uma forma geral, ao nosso redor, olha o nosso consumo, né? Olha quantas vacas que nós consumimos, quantos porcos, quantas galinhas, quantos peixes diariamente. Eu vou me incluir nisso, tá? Eu não sou uma pessoa vegana,
mas ainda que eu fosse, não teriam todos os meus familiares sendo, né? Então, vamos levar a uma reflexão nesse primeiro aspecto, que a crueldade ela já parte do Ocidente, não necessariamente não está no Oriente, né? A crueldade está em todos os lugares, né? E essa crueldade, às vezes, ela é mais explicada até em países como a China, e aí a gente tem que fazer certa justiça, porque nós fomos os primeiros a olhar para a China e dizer, poxa, se vocês não tivessem consumido o morcego, não teríamos a pandemia. Mas será que o chinês teve escolha? Será que uma população de mais de 2 bilhões de habitantes não passa fome? Será que essas pessoas não comeram para sobreviver enquanto a gente escolhe um frango no mercado e poderia ter escolhido uma berinjela? Então, assim, é doloroso esse processo, Denis, porque ele nos faz, primeiramente, enfrentar aquilo que a gente faz. E mesmo sendo um grupo que defende animais, eu vou me colocar como isso, dentro de nós nem todos são veganos. Né? Mesmo sendo um grupo que defende animais, nós não podemos. O fato da gente comprar a vaca morta no mercado não significa que tire o peso da morte dela. Então, é só um ponto de reflexão, e é isso que os espíritos nos ensinam. Aquilo que parece atrocidade aos nossos olhos, nós praticamos diariamente. Sim, concordo com você. Eu moro numa zona que é afastada, eu moro em chácara, moro numa zona afastada da zona urbana. E diariamente eu levo minhas filhas para a escola toda manhã. E toda manhã eu cruzo com dezenas e dezenas de caminhões levando vacas e porcos para o abate. E aí, assim, é uma dor terrível quando a gente vê aqueles animais que estão ali sem saber o que vai acontecer, né? E a gente vê aquelas centenas de caminhões conduzindo esses animais para o abate. É uma coisa, assim, horrorosa. Concordo com você, eu também não sou vegano, né? Embora tenha reduzido o consumo meu de carne nos últimos anos, até porque fisicamente eu não consigo mais, tenho dificuldade em digerir a carne, mas essas cenas a gente presencia ao nosso redor constantemente. Os caminhões de abate, os que levam de forma precária esses animais encurralados, espremidos, maltratados, enfim. E a gente sabe que depois você vai chegar no supermercado e aquela carne que você viu passando viva do teu lado pode ser aquela que você está comprando no supermercado. Né? Então, assim, por mais que a gente esteja tentando fazer o bem para esses pequenos animais que nos cercam, nos acolhem, né? O que a gente vai esperar da evolução da humanidade nisso? O que a gente vai esperar da espiritualidade? Como que vai ser conduzido isso? De que forma que a gente vai inverter essa curva, né? Porque, assim, olhando a longo prazo, não vejo uma perspectiva de redução disso em 200, 300 anos. Uma evolução muito lenta, né? Eu diria... Denis, eu gostaria de pedir a palavra, Luiz, por gentileza. É interessante, eu já fiz essa pergunta aos espíritos, e é terrível a resposta, né? Porque vem aquela voz grave e fala o seguinte, comece por você, né? Então, quer dizer, a gente sabe aonde a mudança ela precisa acontecer, né? E, geralmente, ela começa dentro do nosso próprio lar. Agora, a referente à humanidade, eu não sei se vocês têm observado, mas o comportamento das crianças em relação à carne tem modificado. Bastante. Né? Então, o que acontece? Naturalmente, o ser humano vai adquirir a consciência e vai conseguir ter certas evoluções, mas é um processo gradativo, tanto orgânico, o nosso organismo, quanto a nossa mentalidade. E aproveitando, viu, Denis, desejamos aí prontas melhoras para você, que a espiritualidade amiga possa confortar e tirar sua enfermidade por completa, viu? Eu agradeço a atenção aí. Muito obrigado aí pela resposta também. E eu peço mais um minutinho aqui antes de terminarmos, né? Já deu o nosso horário. E eu gostaria, assim, né, de
falar alguma coisinha daquilo que eu penso, daquilo que a gente estudou e que tem até no Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, né? Sobre as provas que esses animais passam, que graças à intervenção divina, tudo se aproveita, tudo é equalizado por Deus, e essas provas os fortalecem. A morte, muitas vezes, para nós, é o fim de tudo, mas nem para eles é o fim de tudo. Então, os animaizinhos que nos tocam, né? Por exemplo, um caminhão cheio de galinhas, ou aqui da nossa cultura, né? O gado e tal, né? Nós devemos ter um olhar um pouquinho diferente quanto aos animais, da mesma maneira que o ser humano passa por provas, eles passam também e todos saem mais fortalecidos. Porém, tem um porém aí, né? Ai de quem praticar o mal, ai de quem, sabendo que é errado, ou matar um animal para comer, tendo opção de escolha, né? Ou mesmo terceirizar a morte, né? Vamos comprar, então, proteína animal, não vamos comprar um corte de boi ou de vaca, não vou comprar proteína animal, né? Então, assim, a criatividade do ser humano realmente, assim, ela vai longe, né? Mas, mais uma vez, o importante disso é nós, assim, que nos apiedamos e temos os animais, né, na nossa preocupação do dia a dia, sabemos, né, que Deus tudo equaliza, tudo aproveita, e não devemos ter esse sentimento, assim, de pena, e sim de consideração, né, de apreço, de respeito a Deus, porque Deus tudo sabe, tudo vê, né? É onipresente. Juliano, por favor. Só para finalizar um raciocínio, Luiz, nós que amamos os animais, né, nós temos uma dificuldade muito grande em não julgar os humanos, né? E esse é um ponto que nós precisamos trabalhar. A gente tem que começar a agir com uma inteligência um pouco maior e entender que o maus trato dos animais estão nas mãos dos humanos, que o abandono dos animais estão nas mãos dos humanos, que o consumo dos animais estão nas mãos dos humanos. Então, quanto mais os humanos se sensibilizarem com a causa animal, mais nós conseguiremos ajudar. Eu posso, por exemplo, ajudar um animal maltratado por um humano ou ajudar um humano que maltrata 100 animais. O que tem mais valor em termos de eficiência? Apenas uma reflexão, tá? Perfeito. E com essa abrangência aí que a nossa questão teve, elucidou bastante, né? Complementou tudo aquilo que a espiritualidade nos diz. Nós vamos aí, antes do encerramento, abrir a palavra, então, para a Elô, nossa colega veterinária. Eu só queria dar uma ajuda, fazer um pequeno gancho aí, que as pesquisas científicas hoje já confirmam que existem neurônios nos nossos intestinos. Então, eu acredito que com a mudança de pensamento, vai haver uma mudança de hábitos alimentares por si só, uma vez que esse amor que sentimos pelos animais, mesmo que não sejam os que consumimos, isso vai tomando um volume e somos nós, as sementinhas, a disseminar esse amor, a tratar esses animais de modo diferente, como exemplo para as pessoas ao redor que vão observar, mudar o seu pensamento ou questionar os seus pensamentos e, quem sabe, chegar a um nível fisiológico e essa mudança não aconteça de uma maneira múltipla, fisiológica, comportamental, emocional
através do pensamento modificado e dos exemplos que podemos nós, pequenininhos, modificar. Muito bem, Elô. Brilhante como sempre. Muito obrigado. Agora, então, vamos mudar um pouquinho, né, nossa vibração, vamos elevá-la mais ainda. Nós estudamos, aprendemos, passamos por emoções aqui no nosso estudo, que é muito bom, porque é o que vai ficar com a gente, né, o aprendizado e o coração aí batendo, né, forte pelos animais, pelos seres humanos, nossos irmãos. Então, nós vamos ler uma prece do Livro dos Espíritos, Obra Interminável, a título de encerramento do nosso estudo. Desde já, uma boa noite, muito obrigado a todos. Prece da consciência. Deus, que permitiste-me comunicar contigo através da minha consciência, concede-me o discernimento para utilizar meu livre-arbítrio de forma sábia e coerente. Não deixes que minha conveniência contamine as minhas escolhas. Faze que eu seja digno de merecer teu auxílio. Quando a carne e o materialismo me tentarem, abre os olhos da minha alma, para que eu prossiga no caminho do bem, praticando a caridade e desenvolvendo o amor. Apesar de saber o quão falho eu sou, confio em tua vigília. Ainda que por certos momentos eu trilhe caminhos obscuros, frutos do meu livre-arbítrio, com o teu alento e instrução, conquistarei a redenção. Sou fruto da tua criação. Buscarei a resignação para me fazer merecedor do teu amor. Guia-me, instrui e protege. Que assim seja. Obrigada, boa noite. Então, encerramos o estudo da espiritualidade animal. Boa noite a todos.